Olá, paz, tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor, bom dia. Tema do nosso vídeo de hoje, capítulo 13, continuando a estudar Provérbios, capítulo 13. Lemos aí algumas coisas, estudamos até o versículo 15, e esse vídeo agora a partir do versículo 16, ou melhor, vamos dar uma pincelada no versículo 15, ok? Então, eu sou Alexandre Silva, esse é o canal Observando as Escrituras, um estudo panorâmico de Provérbios, Assista, interaja comigo, porque o assunto é relevante para nossas vidas, ok? Então, o versículo 15 do capítulo 13, ele diz o seguinte: o que capítulo 13, versículo 15. O bom senso produz graça, mas o caminho do traiçoeiro é acidentado. Ou seja, o traiçoeiro é aquele traidor, aquele covarde, o covarde. Esse caminho desse é sempre acidentado, é cheio de altos e baixos, porque ele não tem um caminho reto. O versículo 16, de fato agora. A pessoa cuidadosa, ou seja, a pessoa prudente, age com sabedoria. A pessoa que é cuidadosa, a pessoa que está sempre vigiando, a pessoa que está sempre ligada ao que acontece em volta dela, ela está sempre agindo com sabedoria. Mas aquela pessoa que não está nem aí para o que está acontecendo, para o que está se falando, ela não tem sabedoria, ela fala qualquer coisa, ela faz qualquer coisa. Então, esteja sempre esperto no que você está falando, no que você está fazendo, para que isso não venha machucar as pessoas, para que isso não venha te colocar numa situação complicada. Acontece muito isso, falar algo e depois você ficar ali enrascado e depois tem prova. As pessoas ouviram e viram você fazer, ok? Então a pessoa cuidadosa, aquela que se cuida no que vai fazer, se cuida no que vai falar, a verdade ela sempre tem que ser falada, mas num tom agradável, no momento agradável, na hora certa, no momento certo. Não é porque você vai falar a verdade que você vai falar de qualquer jeito, a qualquer hora, não. Tem um momento certo, um momento correto, principalmente se tratando de marido e mulher. Vai falar a verdade, vai lavar roupa suja, precisa de um momento certo. Não pode ser na frente das crianças, não pode ser na frente das pessoas, né? Porque tem marido que gosta de estar sempre falando, criticando, bagunçando os seus filhos, né? Criticando a esposa na frente de todo mundo, para todo mundo, e uma esposa também. Então não faça isso. Então a pessoa cuidadosa, prudente, age com sabedoria, mas o tolo ou a tola alardeia a sua loucura. Ou seja, alardear é tocar a trombeta, é gritar, é falar para todo mundo, é gritar mesmo, fazer vergonha. E muitas das vezes a pessoa vê que não é nada daquilo, não é aquilo tudo. Então cuidado aí, de repente você está falando demais, ok? Versículo 17, o mensageiro ímpio cai em dificuldade, ou seja, o pregador da maldade, o pregador da mentira, aquele que leva uma falsa notícia, uma mentira, aquele que quer sempre aumentar um pouco, aquele que quer distorcer não, porque distorcer é voltar ao normal, quer torcer aquele assunto, torcer aquela verdade, falar uma inverdade. Ou seja, o pregador, o mensageiro ímpio, maldoso, maldade, cai em dificuldade. Por que cai em dificuldade? Porque as pessoas vão olhar e vão perceber que está se tratando de mentira, vai cair na própria armadilha. Então, a melhor coisa é calar a boca, fechar a boca. Pensa antes de falar, pensa o que você vai falar, quem você vai criticar, o que você vai brincar, porque isso acontece toda hora, isso pode acontecer toda hora. Por exemplo, eu mesmo gosto muito de conversar, de bater papo, então é muita risadinha, né, muito não sei o que. Então temos que ter o cuidado, porque pode cair no ouvido dele, cair no ouvido dela, e mesmo que não caia, não tem o porquê. A melhor coisa é conversar.
Acabou a prosa, acabou a conversa, então vamos para casa. Mas assim, se for para ficar bagunçando as pessoas, seja ela quem for, não, ok? Continuando o versículo 17. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o emissário fiel traz cura. Ou seja, aquele que gosta sempre de conversar o bem, conversar as coisas boas, aquele que sara feridas, aquele que deixa pra lá e não tem nada a ver, e sabe, aquele que sempre está apaziguando, aquele que está sempre, quando ouve uma palavra de maledicência, né, de fofoca de um, aí ele já entra com uma palavra contornando aquela situação, saindo fora. Ou seja, não é isso tudo, mas está passando por essa dificuldade, sabe, ele tenta sair fora daquela conversaiada boba, aquela criticaiada toda. Então, mas o emissário fiel, ele traz a cura, porque ele é fiel a Deus, ele sabe que ele não pode estar aí zombando das pessoas a troncos e barrancos de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu sei que às vezes há uma brincadeirazinha, uma gracinha, a gente faz às vezes, dá uma risadinha daqui, mas cuidado, porque quando o negócio é sério, porque tem gente que gosta de Tem gente que gosta de falar mal mesmo, criticar, bagunçar, destruir a pessoa. E essa pessoa não pode ter aliado, não podemos concordar com ela. Então você precisa levar cura e falar que não é nada disso que ela está falando. Fala na cara, porque às vezes nós gostamos de uma conversinha fiada, de uma fofoquinha. Mas o mensageiro fiel, ele fala que ele traz cura, ele tem cura na sua boca. O 17 diz: o mensageiro ímpio cai... O 18, desculpa. Pobreza e vergonha são para aquele que não foi ensinado. Olha só que coisa interessante. Isso está em Provérbios, isso está na Bíblia. E a gente reclama disso. Quando a gente reclama, é a fatura chegando, a fatura entrando. Olha só. Pobreza e vergonha são para aqueles que não foi ensinados, ou seja, para aqueles que não foram disciplinados, não foram educados. Não educa, não disciplina, aí depois passa vergonha e tem pobreza de uma forma ou de outra, porque tem que pagar isso, pagar aquilo, tem que sustentar, aí fica reclamando. Criança precisa ser educada ainda pequena, falar de boa, com tranquilidade, os nãos, porque as leis judaicas são 613, como você sabe, e 365 delas é não, ou são nãos, um não para cada dia do ano. Então você já acorda com um não na sua vida. É claro que você acorda com um sim também, mas é sempre mais não, porque a criança, ela tende a fazer coisas erradas o tempo todo. Então não e não, disciplinar, mas disciplinar de boa, educar, e sempre pelos pais, sempre pelos pais. É claro que muitas das vezes há às vezes a esposa foi educada de um jeito, o esposo foi de outro jeito, foi mais liberal, o outro foi mais conservador. Então às vezes há um choque, mas é necessário chegar num acordo para que essa criança não venha sofrer lá no futuro, porque senão vai vai haver pobreza e vergonha, tanto para ela quanto para os pais, principalmente para os pais, porque vão dizer, teu pai não deu educação. Não, às vezes deu, mas às vezes não deu mesmo. E a gente vê que muitas das vezes essa criança fazendo coisas e os pais achando bonitinho. É bonitinho agora, mas depois pode ter certeza, a fatura chega. Então quando é um erro exagerado, não estou falando aqui para pegar pesado, ser ditador, não, mas quando vê que de fato tem que falar não, precisa, faça isso, porque é cura para a criança, porque essa criança, todas as crianças, ela tem dentro de si, a criança tem dentro de si ainda, assim como os adultos, mas a criança ela tem mais, ela tem sede de ser disciplinada, corrigida. Se não corrigir, se não disciplinar, vai acontecer algo de errado lá na frente. Isso vê a todo momento, em várias famílias, isso vê no decorrer do dia a dia. Então,
que nossas famílias, que nossos filhos não tenham vergonha e nem pobreza. Por que pobreza? Porque muitas das vezes deixa tanto largado, deixa tanto jogado, que muitas das vezes não consegue depois o seu pão de cada dia, o seu pão. Mas quem acolhe a repreensão será honrado. Capítulo 13, versículo 18, nessa daqui diz assim: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Ou seja, se há um tratamento, se há uma repreensão, se há uma educação, se há uma disciplina, com certeza a probabilidade de dar errado é muito menor, pode ter certeza. E mesmo que dê errado lá na frente, não vai poder te culpar, não vai poder te acusar, apontar o dedo para você e dizer que nunca ouviu isso do seu pai e da sua mãe. Ou seja, não. 19 diz: o desejo satisfeito é doce para a alma. O desejo, ou seja, a pessoa precisa tanto. Vamos ler essa daqui também. O anseio satisfeito agrada a alma. Ou seja, você precisa de algo, você busca algo e você consegue. Isso é ótimo, consegue, trabalha, pede a Deus ajuda e vai em frente e obtém, concordando com quem está, com o seu patrão, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu esposo, com a sua esposa. Então dá tudo certo, isso é bom para a alma. O desejo satisfeito é doce para a alma, mas desviar-se do mal é abominação para os tolos. Ou seja, os tolos não gostam de se desviar do mal. Por quê? Porque eles sabem que fazer o bem é complicado, é difícil, não rende nada de dinheiro para eles, então eles não querem. Mas desviar-se do mal é abominável para os tolos. Não seja um tolo que busca, que quer fazer todo tipo de mal. Seja uma pessoa que sim, que corrija, que fale, que converse e que não gosta das coisas erradas. Pelo menos não gosta. Eu sei que muitas das vezes acaba fazendo, mas pelo menos que não goste. Por quê? Porque se você gostar, você vai ser atraído para tudo quanto é maldade. Mas ore a Deus. O que anda com os lábios, o que anda com os sábios se tornará sábio. É aquele velho ditado: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. As pessoas, eu não estou aqui falando, lembrando, já subimos um vídeo a respeito disso, para você largar tudo, não falar com ninguém. Mas calma aí. Se tem uma prática errada, eu vou falar com a pessoa, vou parar para conversar, dar uma orientação, coisa e tal, mas não vai ser minha amiga, não vai ser meu amigo. Por quê? Porque anda na prática errada. Aqui. O que anda com os sábios se tornará sábio. Então, meu irmão, eu tô aqui falando para você procurar gente mais sábia, mais inteligente, mais santa que você. Não, porque muito pelo contrário, muitas das vezes as pessoas menos sábias, correto, estão te procurando para andar com você e sugar um pouco de você, tá querendo aprender um pouco de você. Então, dê sempre uma oportunidade para alguém se aproximar de você e sugar um pouco de você. Se você sempre tem algo de bom para oferecer, como a outra pessoa também tem algo de bom. Você não é o bonzão, você não é o santarrão, você não é o sabedor de todas as coisas. Você não é o PhD em todas as filosofias. Não, você não é. Então, dê essa oportunidade, dá oportunidade para alguém aprender um pouco contigo e dá-se a oportunidade, dá a você mesmo a oportunidade para você aprender um pouco também com as outras pessoas. Então, paramos aqui no versículo 20, ok? Então, compartilhe, porque o meu desejo não é uma curtida, não é se inscrever. Claro, faça isso. Se inscreva e curta, mas envie esse vídeo para alguém, ok? Compartilhe com alguém. Tudo de bom, até o próximo vídeo.